Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Iluminação. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina, vibra e sente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se cria na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. O Emmanuel hoje vem falar sobre iluminação e a gente até hoje estranha muito como no movimento cristão as pessoas interpretam algumas frases do Cristo. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. O que eu vou fazer? Eu vou procurar Jesus e falar, me leva até o Pai, então. Ninguém vai ao Pai senão através do Senhor. É isso que ele quis dizer para a gente. Aí a gente vai puxar uma outra frase. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que praticam a minha lei. A prática da lei é trabalho de cada um, é individual. Então, a gente ainda confunde muito as coisas nesse ponto. Por exemplo, a pessoa ela acha que você aceitar Jesus como seu único e exclusivo Salvador já te proporciona um caminho no reino dos céus. O caminho, sim, mas a garantia de chegar lá ela vai depender o quê? De você estar estudando os postulados e de você realmente estar praticando, se esforçando por praticar. E aí, conforme a gente começa a praticar, a gente vai conquistando essa iluminação que é o nosso passaporte para que a gente possa ter acesso às boas moradas da casa do Pai. Então, como eu falei, a gente ainda estranha, porque algumas pessoas ainda, muitos de nós, numa imaturidade muito grande, a gente busca o Cristo como quem está buscando aquele irmão mais velho que vai defender a gente quando tiver algum conflito. Sempre tem isso, né? Eu vou chamar meu irmão que é mais velho. Eu estou com Jesus e normalmente vai defender de quem? Utiliza aquelas palavras, né? É do inimigo, é do diabo, é de Satanás, enfim, usa sempre aquela palavra no pejorativo para denotar tudo que seja obstáculo no caminho daquela pessoa. E até nem desconfia que muito dos obstáculos é o próprio Pai que está colocando. Tem uns que não, tem uns que somos nós que buscamos por nossa imprevidência, mas outros é o Pai que está colocando para poder desenvolver na gente as virtudes. Mas na lição de hoje, a gente vai entender uma coisa. É muito bonito esse início, né? Porque o que crê apenas admite, mas o que se ilumina, ele vibra e sente. Tá, peraí, então eu vou acreditar em primeiro lugar que eu tenho que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tá. Não, eu perdoo e eu me sinto leve e faço comparação com como eu fiquei quando não perdoava. E aí eu vou descobrir que dessa maneira aqui, ó, eu tirei 1 tonelada de peso das minhas costas e a partir de agora eu consegui compreender por que o Cristo estava falando isso. Então peraí, no primeiro momento eu estava crendo, agora não. Agora eu estou sentindo mesmo, vibrando. Por quê? Porque eu pratiquei e senti dentro da lei de causa e efeito. Algumas vezes vai acontecer com o cristão aqui na Terra o seguinte, né? Eu vou praticar e quando eu começo a praticar eu começo a encontrar obstáculos de todas as maneiras, mas aonde está a nossa tranquilidade, na nossa consciência tranquila? Eu vou parar para pensar assim, ó, eu posso sofrer a injustiça, posso estar sendo agredido, mas não fui eu que agredi. E isso vai deixar uma paz dentro da gente.
É claro que enquanto o orgulho, a vaidade e o egoísmo estiver fazendo parte da gente aí com muita frequência, a gente vai ficar ali doído por conta da maneira como a gente foi tratado, a gente vai ficar, né, sentido, mas a consciência está tranquila, agora eu estou dentro do Evangelho. Então, o Emmanuel fala, a palavra de qualquer guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Ninguém vai fazer por você mesmo que tem que fazer. Não tem jeito. E o Emmanuel continua, toda reforma tem que nascer do interior. Então a gente leva um tempo indo para a casa religiosa, e como o Emmanuel fala aqui, nessa encarnação eu passei pelos 3 casos. Teve um momento aqui na minha vida que eu fui católico, que eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz inclusive crisma, tenho 2 padrinhos, tive 2 padrinhos, e depois fui conhecer algumas igrejas protestantes, e depois me tornei espírita, de 26 anos para cá. Aí o que acontece? Você pega que a maioria dos católicos acha que você pode resolver as dificuldades com cerimônias exteriores, que eu cumprindo a cerimônia exterior, indo à missa, passando em frente à igreja e fazendo o sinal da cruz, celebrando as datas, culto exterior. E a grande maioria dos protestantes também, eles acreditam também na força dos hinos, eles fazem os louvores, lindas músicas, né? Tem algumas críticas a algumas músicas, quando vem falar de vingança, Leão de Judá, essa coisa toda, mas eu conheço mais de 100 músicas lindas, hinos maravilhosos, tudo bem. E a porcentagem também de espírita que crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de frequentar algumas sessões só porque o estudo despertou inicialmente o lado intelectual. E a gente vai falar aqui junto com Emmanuel. Nem o culto exterior, nem o hino e nem o frequentar as reuniões de estudo vai fazer a menor diferença se não sair daqui do intelecto para as nossas atitudes. Quando começar a sair para as nossas atitudes, é que a gente vai realmente estar trazendo a luz para dentro da gente. E ontem a gente fez um estudo numa casa querida, e aí teve um momento que veio isso por intuição, e eu falei assim, as pessoas costumam dizer assim, você tem que ser macho de verdade. Eu vou falar assim, macho de verdade mesmo é aquele que suporta a agressão. Aquele que revida, que reage, é o normal, é o comum. Os fariseus fazem, os saduceus fazem, os publicanos fazem, todos os personagens que a gente imaginar no mundo de expiações e provas fazem. Agora, você ter coragem de suportar no primeiro lugar, depois em segundo lugar de não guardar a mágoa, e no terceiro lugar ainda de tentar ajudar aquela pessoa, mesmo que seja com uma prece, porque ela não sabe o que ela está fazendo, essa é a atitude que nós devemos buscar como cristãos. A gente consegue uma vitóriazinha aqui, 3 derrotas ali, uma outra vitóriazinha aqui, e a gente vai percebendo que conforme a gente vai tentando e tentando, antes a gente caía na 3ª vez, na 4ª vez, daqui a pouco já passa a cair na 5ª, na 6ª, daqui a pouco passa a cair na 10ª, daqui a pouco vai alargando, né, aumentando o nosso pavio até chegar ao ponto em que o coração começa a amolecer, e esse pavio ele deixa de existir, porque a gente vai estar realmente entendendo qual é a missão do Cristo aqui na Terra, dentro de cada um de nós. É que a gente aprenda a amar ao próximo como a si mesmo, compreender cada um e respeitar cada um dentro da sua etapa evolutiva e procurar fornecer elementos dentro daquela etapa evolutiva que ele está passando para que ele progrida também. É assim que fazem com a gente até hoje, é assim que tem misericórdia com a gente até hoje. Então, a última frase fala, há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Tem que ter esforço, você vai reconhecer que aquilo é errado, mas você ainda gosta de fazer aquilo, ainda gosta de determinado vício, por exemplo, mas você sabe que aquele vício vai te levar à ruína de alguma maneira, pode te escravizar, como disse uma frase que eu li recentemente, uma fagulha pode tacar fogo numa floresta inteira, e a gente começa a resistir, e a partir dessa resistência a gente começa a trazer a luz para dentro da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.